com do Heleno Rotai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Nos domingos anteriores, nós falamos sobre as complicações crônicas do diabetes e sobre o pé diabético. Então hoje, para fecharmos o assunto sobre esse tema, o Dr. Silvio vai falar sobre pré-diabetes e esclarecer dúvidas da família Tupi. Bom dia, bom domingo, saudações tricolores, logo mais 7h30 da noite no Maracanã, Fluminense Esporte, jogo difícil, mas se Deus quiser vem aí mais uma vitória do nosso tricolor. Saudações tricolores, ele é um bom domingo para a família Tupi, estaremos lá, se Deus permitir, estaremos lá. Então, para começar nosso bate-papo de hoje, doutor Silvio, fale um pouquinho sobre pré-diabetes. Pois é, antes eu vou falar sobre fechar esse assunto. Quem dera a gente poder fechar o assunto sobre diabetes, é um assunto, eu diria, inesgotável e importante. Para você ter ideia, Heleno e família Tupi, em 2012 nós tínhamos uma contagem de 170 milhões de diabéticos no mundo inteiro, sendo que 90% desses indivíduos com diabetes tinham o chamado tipo 2, que é o que está, digamos, na história natural do pré-diabetes, que eu vou explicar o que é. Mais de 300 milhões de pessoas com pré-diabetes. E o que é essa história de pré-diabetes? O pré-diabetes é um estágio intermediário na história natural do diabetes do tipo 2. Na realidade, é aquele indivíduo que tem um risco aumentado de se tornar diabético se ele não tomar as medidas adequadas. E a gente vai falar sobre quais as medidas que devem ser adotadas, quem são as pessoas que, obviamente, têm que se preocupar com esse tipo de situação, mas isso eu tenho certeza que você vai me perguntar. Então, respondendo a tua primeira pergunta, aqui no Brasil estima-se que 12% da população tem esse problema, portanto, é um quantitativo que atinge cerca de 35 milhões de brasileiros. Portanto, é uma condição extremamente importante que tem algumas complicações daquelas que nós conversamos com o diabetes também no seu histórico e um risco cardiovascular, que é cerca de 35% maior do que o da população normal. E eu sempre repito isso. A principal causa de morte, família Tupi, depois dos 40 anos de idade, são complicações de natureza cardiovascular. É um infarto, é o derrame cerebral, e a pessoa com pré-diabetes tem um risco maior do que a população normal. Doutor Silvio Provenzano, o que causa então esse problema? Heleno e família Tupi, na realidade, a resistência à ação da insulina. Como eu sempre venho dizendo, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem a primordial função de permitir a entrada da glicose nas células, onde ela será quebrada para que a gente possa produzir energia. E alguns indivíduos, na realidade um grupo bastante significativo de pessoas no mundo inteiro, tem a função da insulina prejudicada devido à ocorrência de resistência. É um problema que vai se tornando vicioso. Por quê? A resistência insulínica, que é uma condição hereditária, genética, portanto, à medida que o indivíduo vai engordando, e essa é uma situação que facilita o indivíduo em ganhar peso, a gordura, principalmente abdominal, piora a resistência, tornando esse indivíduo mais sujeito a esgotar o seu pâncreas, o que levará ao diabetes. O pré-diabetes é aquela situação que ele está no caminho do precipício. Ainda não caiu, mas está a caminho. Perfeito. Doutor Silvio, quais são os fatores que indicam que uma pessoa é pré-diabética? Indivíduos que têm uma idade superior de 50 anos. À medida que a gente envelhece, que a gente vive, os nossos órgãos vão sofrendo um desgaste natural pela passagem do tempo. Sim. Indivíduos que têm um índice de massa corpórea acima de 25 quilos por metro quadrado de superfície corporal. Como é que se calcula isso, família Tupi? É o peso que você tem aferido numa balança, de preferência com pouca roupa, em jejum, dividido pela altura vezes ela própria, altura ao quadrado. Isso vai dar um número. Os indivíduos normais têm isso variando em torno de 20 a 25. Quem tem acima de 25 está com sobrepeso, acima de 30 está com obesidade. Quanto maior o índice de massa corpórea, maior o risco de resistência insulínica, maior o risco de pré-diabetes. Tem que pesquisar isso. Indivíduos que têm um estilo de vida sedentário, o que infelizmente ainda é a maior parte da população que possui. Indivíduos que possuem na sua família parentes de primeiro grau com histórico de diabetes do tipo 2.
Papai, diabético do tipo 2, mamãe, é aquele diabético que normalmente surge com o passar dos anos. Não, minha mãe tinha uma alteraçãozinha, mas só quando ela estava idosa. Diabética do tipo 2, você tem histórico familiar, é importante que você se cuide com relação a isso. Mulheres que tenham tido diabetes durante a gravidez, chamado diabetes gestacional, sobre o qual nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui com a família Tupi, ou então aquelas que não tiveram diagnóstico, porém deram à luz a crianças acima de 4 quilos. Essas mulheres têm um risco maior de serem pré-diabéticas. Indivíduos portadores de hipertensão arterial sistêmica, que nós falamos há pouco também aqui no programa. Indivíduos que têm alteração do metabolismo dos lipídios, das gorduras. O bom colesterol, HDL colesterol abaixo de 35 e os triglicerídeos acima de 250. As mulheres que sejam portadoras da chamada síndrome dos ovários policísticos. Existe um link, uma associação entre o gene que leva à formação dos ovários policísticos nas mulheres e a resistência insulínica, que, conforme eu disse há pouco, é o principal fator responsável pelo pré-diabetes. Você sabe que indivíduos que têm algumas lesões no corpo muito características, essas lesões normalmente podem ser observadas atrás do pescoço, na região da axila, na região da virilha, nos cotovelos. São umas lesões escurecidas, acastanhadas. Pois é, essas lesões elas recebem um nome no meu mediquês de acantose nígricas. Elas são devidas à secreção excessiva de insulina. E normalmente isso já é um indício de que aquele indivíduo possa ser ou diabético ou pré-diabético. E finalmente, um histórico de doença cardiovascular, principalmente prematuro na família, esse indivíduo tem um risco maior de ser pré-diabético. Doutor Silvio Provenzano, como é feito o diagnóstico, né? E como isso vai determinar se realmente essa pessoa será diabética ou ela ainda pode reverter esse quadro, amigo? Na realidade, o próprio diabetes, na sua fase inicial, muitas vezes ele não é percebido pelo paciente, porque ele pode ser completamente sem sintomas, assintomático. O pré-diabetes, obviamente, é assintomático. Como é que a gente faz o diagnóstico? Laboratorialmente. É aquele indivíduo que não tem uma glicemia de jejum normal, como os indivíduos normais, mas não tão elevada a ponto de já poder ser considerado diabético. O diabético, a família Tupi deve estar se lembrando, anotou lá no caderninho dela, do nosso serviço de saúde, são 2 glicoses em jejum, com pelo menos 8 horas de jejum, igual ou maior do que 126. Tem aqueles indivíduos normais, está abaixo de 100 em jejum. E se você tem 103, 108, 115, você não tem um nível suficientemente elevado para a gente poder fazer o diagnóstico de diabetes, mas também não está normal. Esses indivíduos são estágios do pré-diabético. Ou você faz aquele exame da curva glicêmica. Curva glicêmica, o que é a família Tupi? Você vai com cerca de 8 a 10 horas de jejum ao laboratório e vai tirar sangue assim que você chega e recebe uma infusão pela via oral, é bebida, um líquido, que contém 75 gramas de um tipo especial de açúcar, que é o dextrosol. A partir daí, a cada 30 minutos é verificada como é a tua glicemia até um tempo máximo de 2 horas. Pessoas normais não atinge acima de 139, é o limite. Indivíduos que têm já diabetes, mesmo na sua fase inicial, em algum momento dessas picadas que vai tirar o sangue, vai chegar a 200 ou mais. E indivíduos que têm valores entre 140 e 199 não são normais, mas ainda não são diabéticos, são os pré-diabéticos. E finalmente tem um novo exame que a gente considera que é a hemoglobina glicada, que nos indivíduos normais está abaixo de 5,7 e nos diabéticos é maior ou igual a 6,5. E aqueles indivíduos que têm um valor que compreende de 5,7 até 6,4 não são normais, nem já atingiram ainda os níveis dos diabéticos. Esses são pré-diabéticos. Esses indivíduos, Heleno, se não tratados, têm um risco em 3 anos de desenvolverem diabetes estimado em cerca de 25%. E esse risco atinge 50% em 10 anos. Para encerrar, doutor Silvio Provenzano, em relação ao tratamento? O tratamento deve ser feito na fase do pré-diabetes, Eliano, com a mudança do estilo de vida. Tem que mudar a dieta, fazer uma dieta semelhante àquela que o diabético faz e a prática de exercícios físicos, e recomenda 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Vale dizer, família Tupi, meia hora, 5 dias por semana. Fazendo isso, você já reduz o risco de aparecimento do diabetes. E alguns medicamentos, e no mundo inteiro a metformina, cloridrato, metformina, que está disponível, inclusive, na bolsa de medicamentos da farmácia popular. Esse medicamento deve ser usado para o sentido de tentar prevenir o aparecimento do diabetes. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Fique com Deus e até domingo que vem, amigão. Até, Heleno. Beijo para a família Tupi. Obrigado, a chance mais uma vez. Abraço, querido. Show do Heleno Rodai.